E eu estou aqui hoje para fazer um vídeo de grande relevância, de grande importância, em função do que está acontecendo em Israel nesse momento, a guerra, quando as negociações de paz estavam avançando, começa de novo um conflito que começou lá com a polícia de Jerusalém, naquela região ali da chamada Esplanada das Mesquitas, biblicamente chamada de Monte Moriá, um lugar que é uma disputa enorme, né? Porque tanto os muçulmanos quanto os judeus entendem ser aquele lugar um sítio santo, né? Um lugar muito santo para suas manifestações de religião e tudo mais. Mas começou um conflito, e desse conflito começou uma guerra. Israel começou a ser atacada com diversos mísseis e bombas. A grande maioria não chega à terra por conta do sistema de defesa de Israel, que é avançadíssimo, chamado de Iron Dome, né, ou domo de ferro, que faz com que esses mísseis, esses foguetes, essas bombas explodam ainda no ar. Israel obviamente contra-ataca, né, porque essa é a única maneira de você manter o inimigo, que ele pare de alguma maneira, porque se Israel não revidar, acontece que eles não param de guerrear, né, não param de atirar, e é uma guerra realmente que tem fundamentos espirituais muito importantes. Eu queria hoje, nesse vídeo, explicar para vocês aqui, olhando, né, não somente do ponto de vista geopolítico, vou falar também sobre isso, mas falando muito especialmente sobre o aspecto espiritual que está por detrás disso. É importante que vocês saibam que no momento em que o Adão pecou, né, que o homem, a humanidade, caiu em pecado, Deus já tinha um plano de restauração. E este plano de restauração, ele apontaria para o Messias, né? O plano de Deus para Adão é que ele governasse, para que ele se multiplicasse, para que ele dominasse, para que ele cultivasse o jardim, que expandisse e que este mundo aqui fosse de fato um lugar onde o homem tivesse uma parceria muito positiva, né, com Deus, Deus lhe dando dom, lhe dando autoridade, sendo o provedor, sendo aquele que lhe daria todo o respaldo que ele necessitava. Satanás entrou nessa história, lançou dúvida à palavra de Deus e, obviamente, o homem, por ter duvidado da palavra de Deus, acabou sendo penalizado, e também toda a natureza e toda a terra, não somente os seres humanos. O plano de Deus, portanto, é trazer de volta esta harmonia, esta paz, através do governo do seu Filho Jesus, né? Jesus vem ao mundo não só para resgatar o homem, para morrer pelos seus pecados. É óbvio que se não houvesse esse resgate, não haveria mais comunhão com Deus, mas o plano de Deus, através de Jesus, é mais do que isso. É resgatar, literalmente, tudo aquilo que o homem perdeu e tomar de volta das mãos de Satanás. A gente tem isso de maneira clara na oração do Pai Nosso, quando Jesus nos ensina a orar e, portanto, invocar para a nossa vida, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, o plano de Deus é que o seu reino, o reino de Deus, seja trazido para a terra. Da mesma forma que este reino, ele é maravilhoso, ele é perfeito. Lá nos céus, Deus quer que ele venha para a terra. E para que esse plano venha de forma cabal para a terra,
Deus estabelece um cronograma de restauração que começa através de um homem chamado Abraão, com os seus descendentes, né? A sua família, que se torna Israel, e de Israel para o mundo inteiro. Lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6, nós temos um dos versículos mais lindos da Bíblia, porque ele revela esse plano através da pessoa de Jesus, né? O texto diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vejam que texto maravilhoso, né? Primeiro nos diz que um menino nos nasceu. Jesus se tornou homem e nasceu como um menino. Mas o texto diz que um filho se nos deu. O filho não nasceu, o filho foi dado. Porque se o menino, ele é humano, né, ele é homem, o filho é eterno. Então, ali está falando da união hipostática de Cristo, que ele é tanto homem quanto Deus. Então, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E aí, então, Isaías apresenta o nome dele. E nome nas escrituras hebraicas tem muita importância, porque os nomes eram dados de acordo com o destino, com a missão. Por exemplo, o nome Yeshua, né? Jesus, é a palavra para salvação no hebraico. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, como disse o anjo Gabriel para Maria. Então, ele é um menino, porque ele tinha que ser humano, ele tinha que comer a nossa comida, viver as nossas realidades, sofrer as nossas tentações e vencer todas essas coisas para que nós pudéssemos vencer. E para que ele tomasse de volta das mãos do diabo, porque o homem entregou a autoridade deste planeta para o diabo, teria que ser alguém santo, alguém perfeito, alguém que resgatasse a partir de uma vida íntegra e quebrasse, né, a cadeia e a maldição que entrou na humanidade através do pecado de Adão. Então, qual é o nome que foi dado para ele? E o seu nome será Maravilhoso. Significa que ele faria coisas extraordinárias, né? A palavra maravilhoso não significa somente algo que retira de nós aquele suspiro, aquele uau. Não. Maravilhoso é aquele que exerce, né? Que tem atitudes, que tem ações extraordinárias. Então, maravilhoso, conselheiro, quer dizer, de um lado ele é extraordinariamente grande, do outro lado ele é absolutamente compreensivo. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Olha que incrível. De um lado ele é um menino que nasceu, do outro lado ele é Deus forte, né? Pai da eternidade, Príncipe da Paz. Todos esses adjetivos e substantivos, né, que foram dados para Jesus, falam da sua missão, da missão de governar, né? O texto diz: o governo está sobre os seus ombros. Jesus foi chamado para governar e ele vai governar. Eu estou dizendo, comecei nesse vídeo dizendo que todo esse ódio, né, que existe contra Israel tem um motivo, tem uma razão. E a razão deste ódio, meus queridos, ela é única. A razão deste ódio é porque Satanás quer impedir que o plano de Deus se cumpra, tanto na vida de Jesus quanto na vida do seu povo. Porque não se iludam, ainda que há aqueles teólogos que defendem a chamada teologia da substituição, em que Israel não mais é parte do plano de Deus, que no lugar de Israel veio a igreja, né? A igreja é o Israel de Deus. É muito importante que você entenda que o livro de Romanos, nos capítulos 9 a 11, Paulo diz claramente que ainda que Deus tenha enxertado, né, Israel, a igreja, na árvore verdadeira que é Israel,
Deus não vai deixar de tratar com o seu povo, e Ele vai cumprir toda a sua agenda, queridos. E a maior prova disso é que no ano de 1948, Israel voltou a ser nação. Diz o livro de Isaías: pode uma nação nascer num só dia? Sim, pode, diz Isaías. E foi exatamente o que aconteceu com Israel. A propósito disso, eu quero te convidar a assistir o vídeo da live que eu vou fazer no dia 14 de maio, às 19h30, no meu canal do YouTube, onde eu vou falar do nascimento de Israel, da guerra da independência, depois da guerra dos 6 dias, da guerra do Yom Kippur. Eu vou falar de todas as tentativas do inimigo de destruir a nação de Israel, sem conseguir, porque Deus é com eles. Mas este ódio, este desejo de obliterar, de varrer do mapa a nação de Israel, inclusive está nas Escrituras. Então, gente, saibam vocês que tudo isso tem a ver com o quê? Tem a ver com esse chamado de Deus para a nação de Israel. Israel é o palco, é o centro onde tudo vai acontecer. E nós estamos chegando no tempo da volta de Jesus, em que todo o plano de Deus vai se descortinar, né? O livro de Apocalipse significa retirar o véu. Então, este ódio, esta vontade de destruir, por mais que Israel tente fazer a paz, por mais que Israel ajude os inimigos que os atacam, Israel, ele é rejeitado, não só pelos inimigos locais, mas também pelo mundo. Existe uma visão crescente antissemitista, cada vez mais olhando para a nação de Israel como uma nação funesta, que prejudica, e ao contrário disso, Israel está sempre à frente na produção de novas tecnologias, na descoberta de remédios. Israel tem sido um instrumento de bênção para as nações, em cumprimento daquilo que o próprio Deus falou para Abraão, né? Que ele seria uma bênção para todas as nações. E é óbvio que está falando de maneira primaz, né, do seu filho Jesus, descendente de Abraão, mas também do seu povo. Agora, este ódio visceral que acontece contra Israel é o ódio de Satanás. Por quê? Por causa que ele sabe do plano de Deus para as nações através de Cristo, mas Cristo governará a partir de Jerusalém. Por isso Jerusalém é uma cidade tão importante e tão disputada, porque para o povo de Deus nós sabemos que Jerusalém ocupará um lugar de destaque. A Bíblia diz que Deus ama Jerusalém mais do que todas as demais cidades da terra. Aliás, é a única cidade a quem Deus faz uma declaração, que Ele ama as portas de Jerusalém. Então, queridos, esta guerra, ela é muito mais do que uma guerra geopolítica de interesses financeiros. É claro que existe muito interesse ali. Existem interesses ali para ver quem vai ter a hegemonia, né? Principalmente ali no Oriente Médio, as nações árabes disputam entre si, né? Não só as árabes, mas as muçulmanas também, porque os iranianos, eles não são árabes, eles são persas, mas eles se juntam aos árabes contra Israel, quer dizer, os muçulmanos contra os judeus. Esta guerra, ela tem cunho espiritual, porque Satanás sabe que os seus dias estão chegando ao fim. E a Bíblia diz que por conta disso ele se enche de ira, né? E se levanta cada vez mais para cumprir o seu propósito, destruir aqueles a quem Deus ama. Então, vamos orar por Israel, vamos orar por Jerusalém, vamos orar pelos palestinos inocentes que também estão sofrendo por conta, né, desta guerra, porque tem muita gente inocente também morrendo dos dois lados, né? Crianças palestinas, civis, que não tem nada a ver com esse ódio, nem com essa guerra, e que também sofrem por conta, né, desta guerra. Então vamos orar, mas saibam que isso tudo faz parte de uma agenda profética. E então, pastor, por que a gente deve orar, já que isso vai acontecer? Porque eu creio que quanto mais nós orarmos, mais pessoas
terão condições de se converter, de entender o plano de Deus, e em meio muitas vezes às dores, pessoas caem em si, né, se arrependem, mudam de comportamento, e eu creio que nós nunca deveríamos achar, está escrito, então quanto pior, melhor. De forma alguma. Nós estamos aqui para interceder e orar para que Deus possa resgatar todos aqueles que estiverem abertos para entender o seu plano aqui na terra, porque o plano de Deus é um plano de amor, nunca de guerra, é um plano de vida e nunca de morte. Agora, nós precisamos ter um entendimento destas coisas do ponto de vista espiritual para nos posicionarmos espiritualmente, porque a Bíblia diz: abençoarei os que te abençoarem. Amém? Queridos, eu queria então terminar esse vídeo mandando um beijo para vocês. Vamos orar por Jerusalém, vamos orar pela paz de Jerusalém e pela paz de todos os vizinhos também. E em nome de Jesus, eu creio que nós estamos vivendo a geração que vai ver todas as coisas acontecerem. Amém? Mas eu termino dizendo: Jesus governa sobre a terra. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. E Ele vai cumprir todo o propósito de Deus para a sua vida. Amém?